Começando, então, nosso encontro, Grupo de Estudos de Direitos Humanos e Globalização, dando sequência aos nossos estudos, analisando lá o capítulo 5º da obra O Fim dos Direitos Humanos, do Costas Douzinas. Então, a palavra é tua, querida Pamela, para apresentar para nós exatamente isso, né? Alguns elementos gerais aqui do capítulo, para depois nós debatermos. Tudo bem. Bom dia. Primeiramente, o texto dela, ele desenvolve bastante a questão dos paradoxos entre o significado de direitos humanos, da questão dos direitos do homem e do cidadão, que existiu na Revolução Francesa e foi colocado na declaração deles. Então, ele tenta desenvolver como se dá essa caracterização ao longo do tempo. Primeiramente, ela começa explanando sobre os dois principais documentos que deram início ao nosso período moderno, que são documentos do século XVIII, que seria a Declaração de Independência dos Estados Unidos e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão na França, que ela remete à época da Revolução Francesa, que, na verdade, foi um marco na história, porque até esse momento tinham ideias iluministas circulando em ambos os lados do mundo, só que, de fato, não tinham sido colocadas no papel e apresentadas como norteadoras de países que estavam surgindo. Nos Estados Unidos, é interessante notar que a Declaração da Independência ela foi feita, como eles dizem, de um modo mais rápido e pacífico, porque apesar deles conseguirem se libertar da Inglaterra, dentro do país que seria, né, já havia uma organização de como conduzir as coisas. E eles, então, permearam para o lado do que eles são atualmente, de que é buscar o livre comércio, um Estado menor, porque eles colocaram na declaração a ideia de que o homem ele tem que ser livre em sociedade, sendo regulado por poucos direitos. Então, o Estado só vai intervir naquelas questões que forem ensejado chamado particular. O Estado teria que intervir só em casos muito, muito excepcionais. Eles deram uma ampla liberdade, no caso aqui, aos homens livres, né? E é importante frisar que essa declaração, ela, apesar do viés iluminista e de declarar os direitos naturais do homem, que seriam aqueles direitos de liberdade, o direito à felicidade, inclusive, está nessa declaração, ela foi um pouco mais contida. Já a declaração da França, ela ocorre no meio de ebulição popular. Na verdade, a França ela estava derrubando o antigo regime, tentando constituir de fato os direitos, porque, como a gente sabe, a sociedade francesa, nesse período, era extremamente estratificada numa divisão muito forte. Ela traz não só a visão dos direitos do homem, mas ela também se preocupa em politizar estes direitos. Ela coloca regras de o que o cidadão pode e não pode fazer, entendendo que o Estado, em alguns momentos, vai intervir, mas só vai intervir com a autorização deste homem, certo? Então, ela inicia um período na história que vai culminar mais adiante na nossa Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi feita em 1948. Quando se lê sobre essa declaração, ela traz muito a ideia dos ideais dessa época da Revolução Francesa. Só houve uma troca da questão de direitos do homem para direitos humanos. E a autora trabalha bastante o motivo dessa troca. Num primeiro momento, ela explica que os direitos humanos, hoje e na época, em 1948, eles estavam englobando coisas mais... Ele seria mais amplo, não só designado aos homens, mas também incluiria mulheres, crianças e idosos. E ele veio de um período em que havia reivindicações de liberdade de expressão muito específicas.
mas ele, de certo modo, bebe na época lá da Revolução Francesa. Aqui eu coloquei uma parte sobre o momento histórico em que ensejou essa criação da Declaração de Independência dos Estados Unidos, certo? Que ele, hoje, a autora marcou que ele é um naturalismo moderno típico, por entender que o Estado tem uma mínima intromissão na vida do particular e que essa intromissão só acontece mediante previsões legais de que esse próprio particular, mediante sua representação por voto, entregou para representantes colocarem na lei. Aqui eu coloquei a foto da queda da Bastilha, porque ela é uma foto que representa a Revolução Francesa. E daí, no trecho em que a autora trabalha a questão da Revolução Francesa, ela conta que essa declaração ela tem um viés muito político. Ela foi uma declaração contra a tirania de um período. Só que também, nesse período, as mulheres foram excluídas dessa declaração. Não só as mulheres. Alguns estrangeiros que moravam na França nesse período só tiveram benefícios, como reconhecidamente cidadãos para livre circulação, um pouco depois da declaração que foi feita. Ele também mostra que, nesse período da Revolução Francesa, eles desenharam que esse homem e esse cidadão, ele seria universal e masculino e branco. Eles explicam que ela coloca, então, que parece uma coisa contraditória. Como tu dizer que é cidadão? Todos seriam cidadãos. E homem? Poxa, ela já está, nessa época, fechada. Ela não abrangeu toda a sociedade. Então, algumas pessoas, as mulheres, por exemplo, nesse período sofreram bastante, porque elas ficavam de fora de muitas reuniões, embora tivessem algumas figuras que se destacassem femininas, elas foram esquecidas nessa parte em que se incluía os direitos políticos e como uma cidadania de fato. E daí eu coloco essas duas fotos emblemáticas, porque assim, a Revolução, ela pregava liberdade, pregava principalmente o direito à resistência à opressão, mas ela levou à guilhotina muitas pessoas. Inclusive, os filhos do rei, um deles foi entregado para ser criado por um sapateiro. E, tipo, a criança nunca mais foi vista, morreu muito cedo. E ele era um menininho, assim, de uns 5, 6 anos. E a Revolução, ela teve um período de terror, porque eles se tornaram uma extrema desconfiança dentro deles mesmos e começaram a questionar várias ideias que tinham sido no início bem claras para todos que lutaram. A outra foto que eu coloco seria de um escravo, porque apesar da Declaração de Independência dos Estados Unidos falar sobre a busca da felicidade, sobre a liberdade, ela não mudou algumas coisas da ordem social. Por exemplo, ela não decidiu muito bem a questão da escravidão. Então, nos Estados Unidos ainda continuou, tanto que mais tarde eles tiveram uma guerra entre si para tentar decidir essa questão e deixar mais clara. Então, são fatores que mostram que nessa época, essas revoluções, com suas declarações, elas ainda eram muito primitivas para expandir o que hoje nós temos, que seriam os direitos humanos, de fato. E ainda hoje, os direitos humanos, na atualidade, eles trouxeram coisas mal resolvidas, digamos. Se vê um crescente nacionalismo, apesar da democracia, dos que fazem a lei serem eleitos pelo povo, por todos aqueles que votam, ainda há alguns itens numa lei de Estado que beneficiam, a princípio, parece só os cidadãos daquele Estado, e não os estrangeiros, os apátridas, aquelas pessoas que chegam refugiadas. E isso está sendo visto muito hoje com a questão do deslocamento das pessoas em função de guerras. Daí eu coloquei duas imagens ilustrativas, que seria de uma região que tem muita briga étnica ali, aquela região do Kosovo e da Sérvia ali.
e coloquei a questão das pessoas apátridas. Aqui no final do slide, eu posso até disponibilizar para vocês depois, eu coloquei os sites de alguns lugares onde eu busquei as imagens e dei uma lidinha na história. Então, resumindo, a autora ela trabalha muito com a questão de como, filosoficamente e juridicamente, a ideia de direitos dos homens se tornou ideia de direitos humanos. Ela aponta que naquele período lá do século XVIII, de 1700 e pouco, eles escreveram baseados no seu momento histórico, refletindo seus temores, seus anseios sociais, mas eles não deixaram de mostrar como era o pensamento do homem daquele período. Já em 1948, se começa a ver a humanidade como mais amplo, se diminuem as criminalizações, como eu vou dizer, as rejeições a pessoas de etnias diferentes, e tentou-se, através daquele documento de 1948, englobar todas as pessoas. Só que ainda hoje temos um pouco de resistência por parte de algumas nações em acolherem e respeitarem alguns enunciados ali da declaração, né, da ONU, mas, enfim. Seria isso, colegas. Eu não me aprofundei muito na questão da filosofia que ela discute, certo? Ela faz toda uma discussão filosófica sobre o que seria direitos dos homens e direitos dos cidadãos. Ela aponta autores do período do século XVIII que trabalharam a ideia do que seria homens, que foi colocado ali, e o que seria cidadãos. Já naquela época, muitos autores mostraram que a Revolução, apesar de ter um caráter marcante para a história, ela ainda tinha enraizado coisas que precisariam ser transformadas. E hoje ela trabalhou daí no nosso período a questão da palavra direitos humanos, que hoje, de certo modo, apesar de tão divulgada, tão falada, ela não é amplamente respeitada como deveria ser. Fica aqui o meu muito obrigado para vocês, certo? Eu vou finalizar a minha apresentação e deixar um bom tempo para que os colegas possam discutir e nós possamos ter outras opiniões. Certo, querida. Deixa eu... Opa. Tu pode finalizar o teu compartilhamento ali para a gente debater? Agora eu estou vendo aqui onde é que eu fui. É chatinho, eu me perco bastante. Mas, enfim, enquanto isso, a gente vai comentando, vamos debatendo. Parabéns pela exposição e a gente pode trazer alguns elementos que dão que pensar nesse capítulo do Costas dos Hinos. Eu trouxe, enquanto a Pamela estava fazendo a exposição, eu trouxe 2 links ali no nosso chat, que evidentemente é isso que a Pamela, o texto não fala isso de forma tão precisa quanto ela trouxe. Mas foi muito, a participação das mulheres durante a Revolução Francesa foi muito intensa, né? Várias obras posteriores, obras de arte que mostram isso, de como foi incentivado durante aquele lema, né? Liberdade, igualdade, fraternidade, como o espírito da França revolucionária seria um espírito que traria mudanças sensíveis, evidentemente. É claro que isso não aconteceu no ponto de vista prático, a ponto, inclusive, algo que poucas pessoas sabem, de que nós tivemos ali também sugerido por uma ativista francesa conhecida como Olympe de Gouges, a Declaração de Direitos da Mulher e da Cidadã. Exatamente porque a ideia de homem não representava, além da questão da diferença, do problema que foi levantado pela Pamela, o que seria o homem, o que seria o cidadão, mesmo assim, essa ideia do homem contemplando a raça humana, que hoje em dia foi bem colocado também, nós falamos em direitos humanos, até a criação da ONU em 1945, a Carta das Nações Unidas falava em direitos do homem como uma sinônimo de direitos humanos, a partir de 48 que começou a ter preocupação maior de não simbolizar no homem a figura da humanidade enquanto tal. Mas nós tivemos, então,
evidentemente, a proposição de uma declaração de direitos da mulher e da cidadã, que não foi levada a sério, obviamente, mas trata-se aqui como uma declaração, como um registro histórico que nós damos atenção para uma questão de justiça. E um outro ponto também ali, quando a Pamela colocou sobre a guilhotina, um ponto que pouca gente sabe também, é claro que a guilhotina ela foi criada por um médico chamado Guillotin, como uma forma de pena capital, uma pena de morte, que traria menos sofrimento. Então, a guilhotina foi inventada como uma questão de direitos humanos. Porque se nós pegarmos lá as formas como as pessoas eram executadas, eram aquelas questões, há vários filmes que nós vimos, a pessoa recebeu uma machadada na cabeça, e é claro que muitas vezes a pessoa que ia executar a pena errava, acertava no peito, aquela pessoa não morria na hora e isso trazia um sofrimento maior. Então, a guilhotina ela foi inventada como uma questão, perspectiva de direitos humanos, e algo que pouca gente sabe, que a última vez que foi utilizada a guilhotina na França foi em 1977, né? Ou seja, pós-Nações Unidas, já então nós temos aqui algo que a gente pensa assim, que remontaria o século XVIII, remontaria o século XIX, mas faz muito menos tempo do que à primeira vista possa se pensar a utilização da guilhotina, pelo menos em território francês, que é onde se popularizou. Certo? Então, vamos trabalhar alguns elementos que a Pamela ventilou, que a gente pode pensar um pouco mais também aqui, com base no texto, né? Com base na perspectiva, sempre nessa condução paradoxal que a obra tenta estabelecer, a bela obra lá desse pensador grego chamado Costas Douzinas. A questão... Deixa eu ver aqui o que o nosso chat, o pessoal está comentando aqui. Comentando a apresentação. Muito boa mesmo a apresentação, com as fotos e tudo mais. Vamos lá, essa é uma questão que a Pamela colocou no início, né? É claro que a Revolução Americana, nós estudamos muito mais a questão da Revolução Francesa, certo? Muito mais, rios de tinta se escreve muito mais sobre a Revolução Francesa do que sobre a Revolução Americana. Isso envolve uma série de circunstâncias, apesar de que a Revolução Americana ter sido muito mais bem-sucedida do que a Revolução Francesa. Por quê, né, pessoal? A Revolução Americana ela tinha um lema, ela tinha uma pretensão menor, a Pamela ressaltou bem. Os interesses da Revolução Francesa, pelo menos no discurso, eram de estabelecer mudanças sensíveis diante da realidade das circunstâncias francesas, né? A Revolução Americana ela tinha um lema, que era o lema de, olha, onde há tributação é preciso haver representação política. E os Estados Unidos da América era a colônia mais importante da Inglaterra, porém, ela existia aquilo que nós chamamos na análise histórica como uma colonização muito mais de povoamento do que de exploração, diferente do Brasil, né? O Brasil foi uma colônia de exploração, fundamentalmente em virtude do clima. Se nós pegarmos os 13 estados americanos que existiam na costa americana, o resto era praticamente deserto, né? Então, lá, o que nós tínhamos nos Estados Unidos era uma circunstância que envolvia lá, no norte e no centro da colonização, era uma colonização totalmente de povoamento, e o sul, aí existia uma exploração um pouco maior, o clima não deixava, né? Uma exploração tamanho que nem nós tivemos no Brasil, e existia aquilo que nós chamamos na história de um pacto amigável, de uma fiscalização tranquila em relação aos americanos, que nós já tínhamos um nível de empreendimento interessante, os americanos, alguns empresários já vendendo chás, especiarias e tudo mais. A partir do momento em que nós temos uma guerra chamada Guerra de 7 Anos entre Inglaterra e França, que quem vence a guerra é a Inglaterra, depois dessa guerra, a Inglaterra começa a cobrar mais impostos da sua colônia, e isso gera uma provocação, uma irresignação maior. E aí o lema da Revolução Americana é isso, olha, se vai me cobrar impostos, eu quero participar na política, se não vai me deixar participar na política, eu quero independência. E aí que se desencadeia aí as declarações mais importantes, as declarações americanas que foram fundamentais como subsídio, como estofo teórico para as revoluções, para a Declaração Francesa, né? Em que pese a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão seja muito mais falada, nós temos lá a primeira Declaração de Direitos do Povo da Virgínia, que se colocavam lá como independentes, falando em todas as pessoas, todos os americanos, pelo menos. Depois nós temos lá a Declaração de Independência dos Estados Unidos, que a Declaração Francesa é praticamente uma cópia da Declaração Americana, e as declarações americanas também, o texto fala
que elas foram bastante impulsionadas por movimentos revolucionários que aconteceram lá na Inglaterra, nas chamadas revoluções burguesas, né? Então, é claro que não foi simples o processo revolucionário americano, mas a questão é que quando eles se consideraram independentes, não houve uma mudança tão drástica no contexto dos Estados Unidos da América com a democracia americana. Depois lá o Tocqueville, Alexis Tocqueville, que vai viajar no século XIX, escreveu um catatá, um livrão falando sobre a democracia na América, vai estabelecer esses movimentos. Então, isso também explica muito, por exemplo, do porquê que nós temos esse orgulho dos estadunidenses, né? A democracia é uma invenção grega, ateniense, como nós sabemos, mas a primeira democracia constitucional é a democracia dos Estados Unidos da América. A Constituição dos Estados Unidos é a primeira Constituição ocidental. Então, daí que vem muito esse orgulho dos americanos e tudo mais. A França pegou carona nesse movimento revolucionário. A França também estava, essa guerra dos 7 anos que eu citei, entre Inglaterra e França, fez com que a Inglaterra intensificasse a cobrança de impostos para a colônia americana, fazendo, inclusive, que os cobradores de impostos, além de ir lá cobrar mais impostos dos americanos, também fossem os americanos tivessem que dar um pouso para eles, tinham que, além de ir lá cobrar mais impostos, eles podiam dormir na casa das pessoas. Era uma coisa bastante drástica em termos assim de tumulto, né, em relação à relação entre os Estados Unidos, os americanos e a colônia, o colonizador, Inglaterra. E na França, evidentemente, o que se fez era uma circunstância bastante paupérrima na condição de vida de 90%, a maior parte das pessoas que eram os servos e também daquela classe burguesa que estava ocupando o maior cenário político. Então, impulsionados pela Revolução Americana, a Revolução Francesa veio com um entusiasmo muito maior, liberdade, igualdade e fraternidade, nós sabemos esse lema. E, evidentemente, nessa circunstância, isso acabou gerando a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. E aqui o texto traz elementos interessantes para a gente pensar, né? Parece que existe aí uma diferença entre o homem e o cidadão, né? Por que não falar somente direitos humanos, né? E aqui parece, fica muito claro, e aquilo que a Pâmela ressaltou que o texto não traz, mas é muito pertinente a fala dela sobre a questão dos apátridas, que é um tema que eu estudo bastante, né? O tema da apatridia é um tema que eu gosto bastante, estava falando, inclusive, antes na aula de Direito Internacional, antes de nós começarmos aqui, que é exatamente isso, né? E aí o texto vai mostrar como, por exemplo, diferentes visões de pessoas de intelectuais que poderiam ser vistos, inclusive, como totalmente antagonistas, que um deles é o Edmund Burke, um inglês que é considerado o pai do conservadorismo, muito utilizado hoje em dia nas percepções conservadoras que nós temos no mundo atual, e um cara que não é considerado um progressista, como Karl Marx, que vão dizer exatamente isso, vão dizer que, na verdade, essa diferenciação entre o homem e cidadão é que a pessoa que é considerado o cidadão, para o Marx, é o cidadão burguês. Um indivíduo burguês. E para o Edmund Burke, ele vai dizer assim, olha, eu não conheço esse tal de homem, essa visão abstrata de ser humano. Eu conheço ingleses, franceses, etc., relacionando o que nós temos hoje em dia bem drástico, que é a vinculação dos direitos humanos com a nacionalidade, ou com a soberania, digamos assim. E, portanto, isso é um tema que eu trabalho bastante, como, por exemplo, a figura do apátrida, que é aquela pessoa que não tem nacionalidade em nenhum país, que hoje em dia se estima-se aí como esse movimento I Belong, que foi bem trazido, né? Movimento criado pelas Nações Unidas lá em 2014, que tenta erradicar a apatridia. Nós temos mais ou menos em torno, segundo a ONU, cerca de 10 milhões de pessoas sem nacionalidade no mundo. E isso tornou bastante efervescente essa discussão lá na antessala da Segunda Guerra Mundial, com essa questão da apatridia, que vai ter uma relação direta com o refúgio, né, com os refugiados. Para quem gosta desse tema, eu sugiro também um livro lá, especialmente um capítulo chamado Declínio do Estado-nação e os Fins dos Direitos do Homem, do livro Origens do Totalitarismo, da filósofa Hannah Arendt, onde ela vai mostrar bastante isso, né? O movimento da Alemanha nazista em 1934, com as chamadas Leis de Nuremberg, foi o primeiro movimento oficial do governo nazista contra os judeus, que foi retirar a sua nacionalidade. Passem aqui, judeus alemães, nas prefeituras, tragam os seus documentos de identidade, carimbado lá, não é mais um cidadão alemão, e isso vai gerar um fluxo migratório tremendo, exatamente questionando essa ideia de que parece assim que a mera humanidade, mero fato de sermos seres humanos, né,
não acaba tendo uma correspondência na questão ligada ao acesso aos direitos. Isso é bem importante nós discutirmos, porque no contexto global é isso, né? Quem de vocês aqui, nós estamos em 14, é uma coisa que eu trabalho bastante em aula, quem de vocês aqui tem uma outra nacionalidade além da brasileira? Se for uma nacionalidade europeia, temos algum polipátrido aqui? Ou alguém que tem dupla nacionalidade, ou até tripla, é possível, quádrupla, enfim. Alguém tem, além de brasileiro, aqui também tem outra nacionalidade? Eu não sei se conta, mas eu tenho descendência italiana, então eu tenho cidadania italiana e passaporte italiano. Conta, sim, Helena, exatamente isso. Porque tu nasceu, me imagino eu, no Brasil, e teus pais, ou teus avós, ou teus bisavós são italianos, certo? Eu acho que são os meus bisavós. É, isso aí. Então, é exatamente esse é o caso, né? É. Para a Helena, é ótimo que ela tenha nacionalidade. Eu trabalho academicamente, e como essa ideia da nacionalidade ser uma ficção, nem vou entrar tantos detalhes aqui. Quem não teve direito internacional público comigo ainda verá eu falando, retomando essa discussão anteriormente. Mas é claro que quem tiver aqui, como a Helena, condições de ter uma nacionalidade europeia, vá atrás, porque isso vai trazer elementos bastante significativos na vida de vocês. Agora, quem não tiver essa circunstância, aí isso vai trazer elementos que vocês precisam. Uma nacionalidade, por exemplo, um país como a Somália, isso não vai trazer tamanhas implicações para vocês, certo? Mas então é nesse sentido. O texto vai trabalhar nesse horizonte de estabelecer, por exemplo, como que esse fascínio pela nacionalidade, essa discussão envolvendo lá a diferença entre homem e cidadão, vai trazer aí muitos elementos intrínsecos a essa discussão, certo? Que mais que nós podemos destacar? Alguma questão aqui que vocês queiram trazer? Algum ponto a mais? Eu achei interessante aquela parte que ele fala sobre que talvez seria até um desperdício a gente dizer, temos direito à saúde, etc, etc, e não dizer como, né, alcançar isso, assim. E, enfim, também a nossa Constituição, né, protege as mulheres, fala que não tem que ter distinção entre origem, cor, enfim, mas também a gente se perde nesse como, né? Então, eu acho um ponto interessante, assim, de mencionar também. Bem interessante. É isso também, o texto vai trabalhar com essa ideia de que, na verdade, as declarações, elas, ao invés de trabalhar num horizonte dessa perspectiva utópica, né? Todo ser humano nasce livre, todo ser humano tem direito à saúde, ela deveria trabalhar numa projeção futura, né? Todo ser humano deve ter direito à saúde, deve ter direito à educação e tudo mais, né? Uma coisa que eu acho interessante, assim, apesar da autora dizer que... É o autor, Pamela. Costas dos Usinas Desculpa. Apesar do grego desse autor grego dizer da questão que a declaração da Revolução Francesa que eles fizeram, ela não conseguiu, ela separou as pessoas, ela não englobou todo mundo. Eu acho que para a época ela foi muito ambiciosa. Ela tinha boas intenções. Só que eu acredito que, por eles estarem dependendo de um apoio da burguesia, eles tiveram muita dificuldade de implantar tudo o que eles gostariam. Mas eles deram o pontapé inicial. Porque esse documento que as mulheres fizeram e as outras mulheres que participaram, elas, mais adiante, elas servirão de inspiração para documentos que se criam ainda hoje, sabe? Sim. Inclusive, o documento de 1948, ele pegou algumas ideias desse documento jurídico produzido pelas mulheres que não foi reconhecido. Então, eu acho que, para a época, eles estavam bem avançados. E eles não estavam tão acomodados quanto os americanos. É isso que eu entendi. É um ponto de vista, né? Porque o processo revolucionário dos Estados Unidos... Tem um autor que eu acho muito interessante, que o texto traz ele, e ele é um autor dos mais injustiçados que eu vejo, assim, que é um cara chamado Thomas Paine. Eu talvez já tenha citado ele aqui em algo. Tem um livro dele, acho que não está à mão aqui.
Thomas Paine, ele é um dos pais fundadores do liberalismo. E ele, por exemplo, é o autor, hoje em dia se fala em renda mínima, né? O Estado prover a renda mínima. Essa é uma ideia dele, lá do século XVIII, final do século XVIII, num livro chamado Justiça Agrária, um livrinho que tem umas 70 páginas, bem fininho, é o livro que eu tenho aqui, que ele propõe, o Estado deve fornecer um mínimo, assim, uma renda mínima para as pessoas e tal, que hoje está se trazendo à tona uma discussão, um posicionamento dele. E ele teve problemas tanto com os revolucionários americanos quanto os franceses, ao mesmo tempo em que ele foi, num primeiro momento, condecorado por eles e depois demonizado. Ele foi utilizado pelos revolucionários americanos porque ele trazia as ideias de liberdade do pensamento, liberdade de racionalidade, e também esses aspectos políticos. Então, os revolucionários americanos beberam da fonte desse iluminista chamado Thomas Paine, liberal iluminista. Porém, os americanos, Thomas Jefferson, entre outros, depois do processo revolucionário americano consolidado, que levou anos, né, não foi simples assim o processo revolucionário, os americanos mantiveram a escravidão. E aí ele era contra da revolução, a revolução feita no sentido aí de liberdade total. Então, os americanos recusam a influência do Thomas Paine no processo revolucionário e também os franceses. Num segundo momento, o Thomas Paine chegou a ser preso e quase morreu, né? Porque ele, assim como ele, claro, né? No processo revolucionário francês, eu concordo que a França ela foi bastante audaciosa no texto da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, também o texto anos seguintes aí da Declaração da Mulher e da Cidadã. Mas é claro que o processo revolucionário francês durou 10 anos, 1789, até como é que terminou o processo revolucionário. Por isso que é interessante nós analisarmos a história, né? Porque a Revolução Francesa terminou numa ditadura napoleônica. O que realmente se conseguiu foi a liberdade, mas muito mais uma liberdade no sentido comercial, né? Agora, quem dá as cartas, a sociedade burguesa, não paga mais tanto imposto para sustentar as festinhas do clero e também as riquezas as festinhas da nobreza e as riquezas do clero, né? O ouro da igreja. Mas então, no processo revolucionário lá da França, nós tivemos aquele movimento lá na Assembleia Constituinte, na primeira Assembleia, lá onde se discutiu o futuro da França. Nós tivemos lá a discussão entre esquerda e direita, né? No primeiro momento, os girondinos, o pessoal à direita, que sentou à direita na discussão, que queria uma revolução um pouco mais devagar, um processo revolucionário mais lento, sem quebrar os pratos com a coroa, não mantendo vivo lá o Luís XVI, mantendo relações com a igreja, enquanto a esquerda, lá os jacobinos, liderados pelo Robespierre, queriam uma revolução mais intensa, reforma agrária, que é pegar o ouro da igreja e tudo mais. Quem vence lá no primeiro movimento são a direita, né, e as coisas não mudam como se gostariam. E aí, em 1792, quando os jacobinos tomam o poder, e aí também começa a se intensificar os chamados anos de terror. A esquerda no poder começa a se valer de horizontes violentos para implementar os seus interesses, e também aí o Thomas Paine, esse autor que eu estava falando, se demonstrou contrário a isso e também foi preso. Então ele é um autor fundamental para os processos revolucionários e é meio que não tão reconhecido, ou quase não é reconhecido, a sua importância por ambos os lados. E aqui, então, é interessante se pensar nesse sentido. O conteúdo da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão influenciou a Declaração de 1948, tem um registro histórico bastante importante, mas o que nós podemos ver é que o que nós vemos, os interesses, né, em comparação à Revolução Americana e à Revolução Francesa, os interesses foram muito mais bem-sucedidos na Revolução Americana do que na Francesa. Até porque o lema era menor, né? O contexto econômico, político e social dos Estados Unidos era muito mais favorável. Então, na França é isso. Lá, depois de 10 anos de disputas entre esquerda e direita no poder da França, as pessoas não aguentando mais morrer, então um golpe de Estado é dado por um cara chamado Napoleão Bonaparte, que nem francês era, e aí se entende que esse golpe conseguiu estabelecer os interesses da classe burguesa, que era o quê? Pagar menos impostos e o direito aí de exercício
das atividades econômicas de forma mais sem a vigília, digamos assim, do Estado francês. Que mais, pessoal, que vocês querem comentar? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no texto, ver se tem algumas coisas a mais para ressaltar, mas palavra aberta para vocês aí também comentarem. Que mais? Que lá na página 119, por exemplo, o estrangeiro, que foi bem colocado pela Pâmela também, é a lacuna entre o homem e o cidadão. O sujeito moderno é o cidadão. A modernidade, nós estamos fundando um indivíduo, né? E aí, então, esse elemento da ideia do cidadão é um ponto que eu trabalho bastante, né? Como essa ideia, como nós falamos bastante de cidadania, de cidadão, mas assim, o conceito, a ideia de cidadania original, assim, a definição do que vem a ser o cidadão, é aquela pessoa que tem um vínculo jurídico com o político, com o país, pode também significar para nós um conceito excludente. Não sei se vocês já pararam para pensar sobre isso, porque nós, seres humanos, a partir do momento em que nós inventamos a ideia de cidadão, que é esse vínculo político e jurídico de um indivíduo com o Estado, nós inventamos também o não cidadão. E o quanto esses elementos estão alinhados, aí, ligados, relacionados a problemas ligados a esse paradoxo dos direitos humanos, que é falar que a humanidade, enquanto tal, é igual, ao mesmo tempo em que nós vemos também que, na verdade, toda a estrutura dos direitos humanos é pautada na figura da nacionalidade. E quantos basta ver os enfrentamentos dos problemas aí ligados aos apátridas e refugiados. Aqui não tinha visto, mas o comentário do Rafael, que trabalhou aqui, é exatamente o Vigiar e Punir do Foucault, exatamente mostra bem esse momento dos chamados suplícios, né? De como eram até a invenção da prisão, né? Todo o panóptico lá, Benthamiano, tudo que é bem trabalhado nesse livro, nessa obra, Foucault, todas essas questões envolvendo o sofrimento, porque existia essa ideia de que a punição era uma punição que envolvia a punição do corpo e da alma do indivíduo, né? Então, Foucault traz muito bem, com muitos também nesse livro, traz muitas gravuras, fotos, né, que simbolizam os suplícios, vale muito a pena para quem não conhece. Que mais que vocês querem comentar aqui, pessoal? Que, com base no texto, também é interessante nós trabalharmos, por exemplo, que nós podemos discutir também, que eu acho um ponto bem interessante aqui, deixa eu pegar o texto aqui para analisar. Só rapidinho, uma coisa que eu achei interessante Opa. também é o fato que a escravidão na França foi abolida em 1792, né? Uhum. E depois ela foi retomada até 1848, né? O que mostra que essa declaração é realmente muito contraditória. Ótimo esse comentário, Melissa. Tem aqui um detalhe muito interessante, bem interessante mesmo. Bom que fez esse comentário, porque percebam, né? O lema da Revolução, liberdade, igualdade e fraternidade, que em tese não está se falando a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, por mais que ela diga respeito ao indivíduo na França, ela tinha uma pretensão de caráter global, assim como a Declaração Americana, né? As declarações de direito do povo da Virgínia, a própria Constituição dos Estados Unidos da América, a Declaração de Independência dos Estados Unidos da América, trabalha num horizonte global. E aí a questão é que o que a Melissa coloca é a hipocrisia do governo francês nesse sentido de abolir a escravidão, e aí isso envolve a atuação da França em relação às suas colônias. Por exemplo, eu trabalho bastante com a questão dos haitianos, pela questão migratória, né, o SADIR, até para que eles... Claro, aqui é um projeto envolvendo, acho que eu comentei aqui com vocês, mas alunos da PUC, né? Não é possível nós estendermos essa possibilidade de participação aos demais, mas aqui o SADIR, ali o Serviço de Assessoria em Direitos Humanos e Imigrantes para Imigrantes e Refugiados, nós abriremos aí um processo de seleção em breve, aqueles estudantes, vocês que são estudantes da escola de direito da PUC que queiram participar, eu sugiro que procurem lá nas nossas redes sociais, nos acompanhem lá, Facebook, Instagram, porque em breve nós vamos abrir uma seleção, então quem tiver interesse em atuar na posição de
uma atuação aí em termos de experiência em direitos humanos. Aqui a Joana perguntando, infelizmente ainda não conseguimos, Joana. O que nós conseguimos é esporadicamente contar com pessoas que sempre, muitas pessoas formadas se predispõem a participar, e nós não podemos envolver no processo seletivo. Né? Nós podemos talvez aí ver algumas coisas pontuais que nós possamos contar com colaboradores externos. O que é possível é que tem muitas pessoas que entraram no SADIR, que eram estudantes da graduação e se formaram e permanecem no grupo. Mas, infelizmente, a Escola de Direito, por enquanto ainda, não nos permite que nós... Seria uma assessoria jurídica voluntária, o SADIR? Isso. Não só apenas jurídica, né? É uma assessoria que nós falamos em 3 níveis. Envolve a assessoria jurídica, sim, no sentido aí de saber questões ligadas aí a auxiliar as pessoas a pedir o refúgio, por exemplo, questões ligadas a demandas jurídicas diversas, mas também envolve uma assessoria no sentido de saber, por exemplo, a pessoa que recém chegou no Porto Alegre, região metropolitana, e precisa de algum alojamento, algumas coisas assim, que nós temos uma atividade em rede, que envolve aí uma série de perspectivas para auxiliar essas pessoas. Nós participamos de discussões envolvendo município e Estado na questão de promoções de políticas públicas para migrantes e refugiados. Então, tem uma bandeira política, uma discussão acadêmica também, os integrantes estão sempre envolvidos aí em participação de seminários, apresentação de trabalhos e tudo mais. Então, tem essa tríplica dimensão, a assessoria jurídica em si, a questão de participar de discussões envolvendo secretarias municipais e estaduais de direitos humanos na pauta migratória e também a parte acadêmica. Então, como eu estava falando lá, por causa do SADIR, eu conheço, e também antes do SADIR, eu trabalhava no GAIRE, na URGS também, tendo contato com muitos haitianos. Os haitianos, eles têm um orgulho muito forte em relação ao seu país, exatamente porque o Haiti ele tem um movimento muito representativo na reivindicação pela sua independência. E aqui isso é um ponto bem interessante que foi colocado anteriormente sobre essa questão da França ter retomado a escravidão, porque a França, quando aboliu a escravidão e depois, quando foi retomar a escravidão, a resistência dos haitianos em relação ao exército francês foi qual? Isso aqui é muito interessante. Tem um livro que trata sobre isso, chamado Jacobinos Negros, que mostra como, por exemplo, o elemento simbólico de resistência contra o exército francês foi o quê? Um deles, né? Cantar a Marselhesa. A Marselhesa é um hino, é uma música que estabelece como se fosse o hino da Revolução Francesa, em termos de liberdade, igualdade, fraternidade, e os haitianos cantaram esse hino como um movimento provocativo de resistência ao exército francês para demonstrar a hipocrisia deles. Que eles lutaram pela independência e liberdade da França, em relação ao Estado absolutista, e estavam sendo contraditórios ao tentar reestabelecer o Haiti como colônia. Então, isso é muito significativo, inclusive, demarca a característica do haitiano em geral, né, de ter esse orgulho em relação ao seu país, e isso tem uma repercussão bastante importante. O que mais aqui? Deixa eu ver que foi comentado no chat. Aqui a Micheline está colocando, estou atendendo imigrantes no programa de extensão e atendimento da Univale, os casos que pego são a maioria de haitianos. Ali a pergunta do Vinícius, eu achei ela bem interessante. Qual seria a próxima revolução? Será que ainda faremos uma revolução de fato? Eu concluo um dos meus livros falando uma coisa que, enfim, eu tendo a não acreditar muito em macro-revoluções mais, né? Nesse sentido de pretensões globais. O que apostaria, talvez, no sentido de um linguajar Foucaultiano de micro-revoluções. Talvez isso seja pequeno demais para se pensarmos, né? Mas eu, para quem me conhece, para quem me acompanha há mais tempo, eu tenho problemas com visões adocicadas sobre os direitos humanos, né, em geral. Eu tenho uma visão muito mais catastrófica, eu sou muito mais... uma visão mais pessimista, assim, uma visão mais apocalíptica, de perceber que o contexto, e para mim tudo está alinhado, por isso que eu insisto tanto na discussão. Hoje nós fugimos um pouco, nos últimos encontros fugimos um pouco da discussão envolvendo o neoliberalismo, mas para mim a bandeira que une todas as pautas
ligadas a direitos humanos, né? Mulheres, negros, índios, pobres, refugiados, apátridas, migrantes forçados em geral, é a questão do neoliberalismo. Então, inclusive, eu estou fazendo um outro doutorado agora, eu tenho doutorado na filosofia, estou fazendo doutorado nas ciências criminais, tentando analisar isso, os efeitos do neoliberalismo. Ô, professor, na questão agora eu me migratória. lembrei de uma live que teve, acho que um ano atrás, quando começou as aulas online, vários professores da PUC, todo mundo super otimista, dizendo que agora todo mundo ia ser mais fraterno. Aí chegou tu e disse, não vai mudar nada. Continuar todo mundo sendo do jeitinho que é. Eu acho muito... Achei muito legal. Eu acho que se amenizou um pouco esse discurso adocicado, assim, dos últimos tempos, né? Apesar de se ver por aí, né? Uma certa romantização da pandemia, né? A pandemia me fez ver como o mundo não sei o quê. A pandemia me mudou a minha relação com os meus pais, coisas assim, mais próximos e tal, no sentido assim de, cara, são no Brasil 500 mil pessoas mortas, por exemplo, na época lá. Que a doença então, pega todo mundo igual. Exatamente isso, essa ideia que para mim é bastante tosca, né? Estamos todos no mesmo barco. Não, a pandemia mostrou que nós estamos no mesmo mundo, até escrevi um texto sobre isso. Todos estamos no mesmo mundo, ou seja, no sentido de que, claro, uma pessoa rica e pobre, branca ou negra, o vírus não vai atuar, ser menos contagioso em relação a essa pessoa. Mas dizer que, então, nesse sentido, estamos todos no mesmo mundo. Mas estamos em barcos diferentes, é evidente, né? Porque a pandemia mostrou, evidentemente, que, claro, que a periferia do mundo sofre muito mais, seja os países, né? Os países que nós temos aí vendo que tem menos vacina, toda essa questão aí envolvendo, claro, os países hegemônicos fazendo a corrida para comprar insumos e vacinação para a sua população e meio que dane-se o resto. Então, essa ideia de muito forte, principalmente no início da pandemia, nos Estados Unidos, no Brasil, mas não só neles, né, de um desmerecimento da Organização Mundial da Saúde, né, toda assim, uma bandeira política sendo utilizada contrária ao OMS, vemos assim, o negacionismo que envolve, por exemplo, pessoas querendo dizer que a maior autoridade de pesquisa sanitária do mundo, que é a Organização Mundial da Saúde, quando ela diz que determinado medicamento não funciona e ponto. Ponto, não funciona. Então, não, mas tem ali, então, tratamento precoce, coisa desse sentido aí, que nós vemos, assim, num horizonte no Brasil bem visível isso, mas a pandemia serviu para ver as intensificações de problemas anteriores, essa questão mais ligada ao cada um por si, a ideia de um reforço a essas questões ligadas ao populismo político. Então, eu não vejo, até pouco tempo atrás, de novo, me perguntaram isso, se eu tinha visto, tinha visto na pandemia potencialidades aí de um mundo mais fraterno, coisa assim. E aí o exemplo que eu dei, né, quando nós saímos da Primeira Guerra Mundial, em 1918, nós fomos acometidos com uma pandemia muito pior do que a coronavírus, né? E foi a gripe espanhola. Não tem nada a ver com a Espanha, né? A Espanha foi o país que descobriu a gripe, que os países onde estavam negando, estavam omitindo isso. Então a Espanha foi lá e trouxe para o mundo a questão da gripe espanhola, que foi muito mais letal do que vai ser aí quando nós controlarmos o novo coronavírus. Então nós podemos pensar, não, a gripe espanhola mostrou, né? Algumas décadas depois nós entramos na Segunda Guerra Mundial. Então não vejo nenhum horizonte nesse sentido. Deixa eu ver também aqui. Fazendo assim Fala, um Miss. paralelo com o texto e a pandemia, assim, né, na questão de quem é humano, quem é esse homem que as declarações falam. É interessante de se notar sobre a vacinação dos presos também, que está sendo bem questionada, né? Mas por que eles? Tipo, como se eles fossem outra classe de humanos, assim, que não são cidadãos de bem, logo não tem preferência na vacinação, digamos assim. Exato, por aí também, né? Eu vi, por exemplo, o Roberto Justo, esse tempo atrás, aqui lá no início da pandemia, dizia que não tem que parar a atividade econômica, que vai morrer aí no máximo 7, 8, 10 mil pessoas. 450 mil pessoas mortas depois, ele foi lá e se vacinou nos Estados Unidos, dizendo que era melhor, quanto mais pessoas se vacinarem fora do país, melhor para o país. Nesse sentido de hipocrisia, né? Aqui, que mais que foi comentado? Professora, Oi, fala, eu querida. acho que teve a questão que tu falou de pessimismo e realismo, né? Eu acho que nada nos impede, mesmo a gente passando por
por tempos muito difíceis e muito complicados de não ficar toda hora só com aquela cabeça fixa em todos os problemas e ficar triste 100% do tempo nisso, sabe? Às vezes eu acredito que um pouquinho tem alguma coisa boa que tu vai tirar em certas coisas, entendeu? Pode ser o mínimo dela, um pouquinho, mas tem. Eu pode ser meio clichê o que eu vou estar falando agora, mas é que eu acho que eu não consigo pensar, 100% do meu tempo pensando em coisas ruins, pensando em tudo que de ruim está acontecendo, porque se fosse assim, eu não sei se eu conseguiria seguir em frente, sabe? Claro. Porque eu passei ano passado terminando o colégio bem ruim, porque a gente não imagina terminando o colégio da maneira que era pra ter sido, e foi complicado e tal, mas eu acho que se eu ficasse o tempo inteiro pensando o quanto eu perdi, eu não sei se eu ia ter motivação para ter feito vestibular e essas coisas, Certo. sabe? Não, Mas eu eu sei vou... que tem nichos diferentes, tem questões diferentes no mundo e pessoas com classes sociais e econômicas diferentes e cada um com um problema maior que o outro, sabe? Claro. Mas eu só acho que ficar nessa visão tão negativa toda hora, eu acho que não faz bem, sabe? Não Eu sei. acho que eu não fui claro no que eu quis dizer, né? Porque eu concordo contigo. Eu quis dizer o seguinte, eu tenho reticências em relação ao discurso romantizador da pandemia, o que não significa dizer que eu sou avesso à esperança. Eu também. Eu me coloco numa posição de esperança em relação às pessoas próximas de mim, à minha família e tal, tudo mais, vacina e tudo mais. Eu acredito as coisas que... podem melhorar. Eu também tive questões ligadas aí a circunstâncias que me fizeram e me fazem me manter aqui entusiasmado como professor com vocês e tal, mas o meu problema é quando um discurso ele acaba tapando o sol com a peneira, não reconhecendo essa questão de que a pandemia, nós podemos aprender com ela, mas o mundo não está aprendendo com ela. Então, no sentido, isso não, então a questão de analisar os contrários, se mostrar resignado quanto aos discursos romantizadores da pandemia, não significa um abandono da esperança. Então, nesse sentido, eu também percebo, vejo, me entusiasmo quando eu vejo notícias positivas, desenvolvimento de vacinas, coisas assim, elementos que nós estamos cada vez mais precisando de boas notícias e tudo mais. Então, é nesse sentido, né? Não tornar o discurso de esperança num discurso de romantismo em relação à pandemia. Uma coisa que eu gostaria de falar, assim, ó, sabe por que eu acredito que na nossa época agora, a pandemia está sendo tão buscada como uma motivação para o ser humano melhorar em relação ao seu semelhante? Porque nós temos a tecnologia da informação, nós temos internet. Há anos atrás, depois que a gente saiu de grandes guerras, também se havia esse ensejo em algum percentual da população de uma melhora, de uma pacificação social, uma maior igualdade, mas não foi o que acabou acontecendo. Talvez porque não existia a internet e outros meios de comunicação, o mundo não era tão globalizado. Mas eu acho que hoje em dia se cresceu esse discurso de que a pandemia veio para modificar o pensamento do homem moderno com relação ao seu semelhante, é mais porque nós temos a tecnologia que nos permite ver, mesmo dentro de casa, como está a situação dos demais. Acho que isso incrementou muito a ideia para romantizar e botar em cima da pandemia essa obrigação de trazer uma mudança significativa para a sociedade. Acho que isso contribui. Acho que pode ser. Acho que é um elemento interessante de ser analisado. Porque meu ponto é que a pandemia poderia servir para isso, mas nada demonstra que nós aprendemos com a pandemia. Algo que lá bem no início era uma coisa que acontecia bastante lá, como o Vinícius colocou, a pandemia me fez enxergar o mundo de outra forma, meio que, que bom que veio a pandemia. Eu acho esse discurso, assim, bastante complicado também em relação como o respeito a pessoas que morreram ou parentes de pessoas que faleceram, né? Cada vez mais nós conhecemos pessoas próximas de nós. Então, nesse sentido, o que não tem nada a ver também com um discurso que precise
necessariamente o tempo inteiro não se entusiasmar ou não ver um horizonte de saída no futuro, não é nesse sentido que eu coloco, né? Mas é exatamente a corrida dos países em relação à vacina foi de acusação, o vírus é chinês, a culpa é da China, a culpa é não sei o quê, a OMS não sei o quê. Então, nesse sentido, que envolve bastante no Brasil, como isso é lidado, né, na pauta política brasileira, mas não significa que também nós não tenhamos que nos apegar a esses elementos que são importantes para nós, né? Elementos assim que realmente nos estabelecem um conforto, um fortalecimento existencial, né? Enfim, bem ou mal. Eu acabei me tornando mais próximo, talvez, até dos meus pais, com a questão da pandemia, do que eu era antes, mas, evidentemente, isso não é algo que demonstre, assim, um horizonte geral das circunstâncias. Mas... Até contrapondo um pouco o que a colega falou, a velocidade da informação ela pode ser um ponto positivo ou negativo, do mesmo jeito que a gente está vendo as coisas, as notícias falsas e essas teorias da conspiração também se espalham da mesma velocidade, né? Isso, exatamente. Né? Movimentos anti-vacina, por exemplo, que ganham uma intensificação em contexto global, né? É complicado. Hoje em dia, a fake news, ela tomou uma dimensão imensa e ela está fazendo diferença, porque parece que as pessoas não conseguem filtrar muito bem a informação e de onde vem, elas não se interessam em buscar. Mas tu sabe que eu estava vendo esses dias, até um vídeo do canal, dizendo que a gente tem uma ideia de que a informação correta vai tornar as pessoas melhores ou mais inteligentes, e isso, no fundo, não é verdade, né? Parece que as pessoas acabam se agarrando àquilo que elas querem acreditar por outros motivos e não, independente de tu colocar uma boa informação, isso não vai melhorar. Interessante isso que o Vinícius colocou. Isso aí é um termo que a psicologia estuda, para quem quiser ir atrás um pouco, chamado viés de confirmação. É bem isso, né? O quão sedutor é o poder de algo que diz para nós exatamente aquilo que a gente quer ouvir. É o viés de confirmação. Eu já tomo uma decisão, eu já tenho uma percepção e tem pilhas e pilhas de estudos dizendo que não, e aí eu me deparo, me agarro aquele horizonte lá daquele que estabelece o meu viés de confirmação. Porque claro que todos nós temos isso, né, pessoal? Não estou querendo dizer que isso tem uma relação, bem o que o Vinícius falou, né? Não tem uma relação de que, é claro que quanto a pessoa mais cuidadosa, mais crítica ela for, mais ela vai se questionar as suas verdades e acreditar que ela pode estar errada, e se deparar com argumentações contrárias e revisitar aquilo que ela está percebendo. Mas, via de regra, o viés de confirmação está aí entre nós. Certo? Então, não é uma questão que envolve alguém que não tenha isso, todos nós temos isso, mas no contexto mais drástico que nós estamos falando, uma pessoa que é anti-vacina, tu vai estabelecer, mostrar para elas aquilo que nós já falamos aqui no grupo, né? Aquele vídeo, aquele filme documentário lá da Terra é plana, que vale muito a pena ver. É isso. Pode uma argumentação mais simples, ou trazer cientistas que vão tentar trazer esse elemento de por que diabos, o que alguém ganha dizendo. Porque as teorias da conspiração, quando envolvem uma possibilidade de alguém ter ganho algo, né? Isso aí foi fulano, o vírus foi feito pela China para que a China virasse a economia, não sei o quê. Ainda tem, assim, dentro da narrativa, um fio condutor que diria assim, tem realmente uma vantagem do país, ou vantagem nacionais. Agora, na Terra ser redonda, quem ganha com a Terra sendo redonda? Então, a questão é de, mesmo que nesse nível de circunstâncias que envolvem o conhecimento, assim, de um exemplo bem drástico, de algo relativamente simples de alguém entender, para mudar a sua opinião, quando ela se depara com algo que a conforta e traz esse viés de confirmação, isso acaba sendo muito mais voluptuoso, muito mais imponente do que o estudo, do que a informação nesse sentido, né? E eu vejo muitas coisas ligadas a isso, assim, com pessoas bem próximas a mim, inclusive professores, coisas assim,
que então, por exemplo, essa questão eu já vi e vejo pessoas ainda até hoje dizendo que isolamento não funciona, porque tem um estudo lá da Universidade de Cacimbinhas, do Agreste, que diz que não funciona, então a gente pega e bota fora tudo que a Organização Mundial da Saúde diz, porque tem um estudo lá de Cacimbinhas, do Agreste, que diz que, ao contrário, então logo está no mesmo patamar. Né? Como, por exemplo, pesquisas e mais pesquisas que falam sobre aquecimento global, aí vem um cientista lá de pouco prestígio que vai dizer que não, e aí é como se, não, temos uma polêmica, então, já se temos uma polêmica, não temos como saber. Pouco por aí. Isso está acontecendo bastante na CPI agora, né? Com esse pessoal que defende a cloroquina. Aí as pessoas confrontam eles e eles dizem, não, mas tem estudos, e ficam batendo nessa tecla. Tem, não mostram nada de importante, mas eles dizem que tem estudo. Isso, Eu falei esse tempo atrás numa discussão sobre isso. Eu conheço, tem um conhecido meu que tomou cloroquina e se recuperou da Covid. Eu também, eu tenho um conhecido meu que tomou água e se recuperou da Covid. Tem um outro conhecido meu que comeu banana e se recuperou da Covid. Então, se nós não temos... tem uma questão envolvendo esse tipo, ainda mais no Brasil, que envolve também muito forte uma infantilização muito ligada a esse horizonte do masculino, do macho, do ego ferido, que tem, assim, envolvendo tudo que nós estamos vendo no Brasil, né? Essa questão de ridicularizar e se colocar do ponto de vista sempre da força, né? Sempre do sentido, não sejam maricas, não sei, todas essas questões do discurso que nós vemos no país, que envolve sempre uma reivindicação de masculinidade que demonstra, na verdade, muito mais a fragilidade desse ímpeto masculino bem forte. O Rafael colocou isso aqui, tomei paracetamol e me curei da Covid. Pode ser qualquer coisa, eu comi bergamota e bergamota é bom para Covid, porque 10 pessoas comendo bergamota se recuperaram, tomei água, então é nesse sentido, né? E aqui, Rafael, tu colocou uma coisa que eu queria até... Se tu achar isso que tu falou manda para nós no nosso grupo lá depois no WhatsApp, isso que tu colocaste sobre que o presidente da China, que acredita que estará menos de um terço da população até 2100, se tu achares isso, depois manda lá que me interessa um pouco, para ver o que ele quer dizer com isso. Certo, pessoal? Algo mais? Para nós também não nos estendermos tanto. Foi ótimo nosso debate. Semana que vem, né? Não me lembro quem é que apresenta, mas nós vamos trabalhar mais no horizonte, voltando à discussão mais do neoliberalismo, analisando as repercussões psíquicas do neoliberalismo. Nós falamos sobre neoliberalismo e autoritarismo, falamos sobre neoliberalismo e a questão da responsabilidade empresarial de violações de direitos humanos, com a bela fala lá da professora Verônica, e agora nós falamos um pouco mais de uma dimensão histórica, dessa dimensão paradoxal dos direitos humanos com Costas Douzinas, e nos nossos encontros finais agora nós vamos retomar aquela discussão sobre a devastação psíquica produzida pelo neoliberalismo. Professor, tu poderia botar o capítulo do livro de novo aí no chat, do próximo encontro? Todo mundo tem os livros? São os que tu mandou por e-mail, né? Mandei por e-mail. Alguém não tem? Eu tô sem. Eu vou botar aqui, então, vou compartilhar aqui de novo. Eu botei ali no chat, porque estava com ele aberto aqui. Tu botou aqui. Boa, obrigado, querida. Ministro. Então, alguém pode fazer a gentileza, só de mandar o livro lá no nosso grupo WhatsApp? Tu tá lá no grupo? Lá é melhor. Lá eu tô. Lá é melhor. Que aqui some assim que a gente acabar. Isso, Então pode ser lá também. Posso colocar. Só a citação mesmo ou o documento? Se puder o documento, melhor. Tá, eu posso mandar. O livro, né? O que a Micheline comentou aqui? Isso, a Micheline pediu também. Tu não está lá no grupo, né, querida? Claro, tu entraste depois. Eu vou te mandar o link, tá? Eu te mando o link do grupo em seguidinha agora aqui. Aí tu entra lá. Certo? Então tá, pessoal. É isso aí. Deixa eu só já ir mandando aqui o link. Doutora, eu tenho que ir, então, bom feriado. Isso aí. E para vocês também. até semana que vem. Obrigada, colegas. Até logo. Tchau, obrigado, colega. Tchau.
Isso aí, pessoal. Tá bom. Até semana que vem, então. Bom resto de semana para vocês. Até mais. Até.